daquela lista de grandezas proporcionais e não grandezas diretamente e inversamente proporcionais. A gente tinha começado a estudar ela semana passada. E aí vocês podem ligar o áudio para fazer perguntas, pode parar a apresentação aqui para vocês perguntarem. Aí, ó. Então, o objetivo da aula de hoje é ler, interpretar, resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação em contextos sociais, ambientais e outras áreas. Eu não vou explicar novamente aqui não, o material está disponível lá no GR8, vocês dêem uma lida nela, nessa parte aí de explicação. Aí eu vou começar aqui a fazer a questão número 1, novamente, para o vídeo não ficar cortado lá, né? Então vamos lá, deixa eu fazer uma apresentação aqui. Então, bora lá, meus alunos, mais uma vez em regime não presencial. Vocês estão aqui com o professor Helton, no canal Marca que tem 5. Hoje vamos fazer a atividade, então, da segunda semana do terceiro corte. Então, olha só, leia os itens a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma delas aumenta e a outra também aumenta. Então tá certo, né? Se uma aumentou, a outra tende a aumentar também. Então essa aqui é verdadeira. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma delas diminui e a outra aumenta? Não, né? Se uma diminuiu, para ser diretamente proporcional, a outra tem que diminuir também. Então essa aqui é falsa. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma delas aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Aí, ó, inversamente. Então é inversa. Se uma aumentou, a outra tem que diminuir. Então essa aqui é verdadeira. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma delas diminui e a outra também diminui. Então se são inversamente proporcionais, não pode ser, né? Então essa aí é falsa. Então essa já foi a questão número 1. Bora para a questão 2. Leia os itens a seguir e marque a alternativa correta e reescreva as frases falsas de modo que fiquem verdadeiras. Então, olha aí. Se duas grandezas x e y são tais que, ao duplicarmos o valor de x, o valor de y também duplica, então x e y são grandezas inversamente proporcionais? Não, né? Então, essa palavrinha aqui deixa ela errada, que é falsa. Elas são diretamente. Se duas grandezas x e y são tais que, ao reduzirmos para 1/3 o valor de x, o valor de y também reduz para 1/3, então nós estamos diante de grandezas inversamente proporcionais? Não, né? Isso aqui também deixa errado. Isso aqui é falso. Vou deixar aqui falso. Então são grandezas diretamente. Então, se duas grandezas x e y são tais que, ao triplicarmos o valor de x, o valor de y fica reduzido para 1/3, né, do que era, então x e y são grandezas inversamente proporcionais? Sim, que são inversamente proporcionais, porque se uma aumentou, triplicou então a outra aqui, o x, o y foi reduzido a 1/3. Então, se uma aumentou, a outra diminuiu. Então, é verdadeiro. A letra D. Se x é uma grandeza inversamente proporcional à grandeza y. Então, inversamente proporcional. Se um aumentar, o outro tem que diminuir. Então, y é diretamente proporcional a x? Não, né? Se x é inversamente proporcional a y é inversamente proporcional. Aí você tira essa palavra indiretamente aqui. Está errado. E anota aí inversamente. Inversamente. Certinho? Alguma dúvida aí? Bora agora para a questão 3. Ao aplicarmos o conhecimento de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, marque V para verdadeiro e F para falso. Então não vai colocar C e E não.
C de certo é de errado, não. Vou marcar V para verdadeiro e F para falso. Né? A seguir, reescreva as frases falsas de modo que fiquem verdadeiras. Então, olha só. Na expressão densidade é igual a essa aqui, ó, densidade é igual a massa do corpo dividido pelo volume. A densidade é diretamente proporcional à massa do corpo. Então, se for diretamente proporcional à massa do corpo, eu posso escrever uma formulinha assim. Ó. Deixa eu colocar aqui do lado. Posso escrever aquela formulinha assim, ó, densidade é igual a massa sobre volume. Então a massa está aqui multiplicando, ela passa pelo lado de cá dividindo. Então densidade é igual a, sobre a massa é igual a 1 sobre o volume. Da formulinha de grandeza diretamente proporcional, se o x sobre y é igual a k, eu tenho a grandeza que é diretamente proporcional. Aqui eu tenho isso. 1 sobre v, eu posso entender isso como sendo k. Ou seja, é uma constante, é 1 sobre volume, é um número. E densidade é igual a massa sobre volume, são as nossas variáveis. Então, se aumentar a densidade, obviamente, se aumentar a densidade aqui, obviamente é porque aumentou a massa aqui, mantido o mesmo volume. Né? Então, essa questão aqui ela é verdadeira. De novo, ó, na expressão densidade é igual a massa do corpo dividido pelo volume. A densidade é inversamente proporcional ao volume do corpo para um valor constante de massa do corpo. Então, olha só, essa regrinha que eu coloquei aqui para vocês, ela é de grandeza diretamente proporcional. Toda grandeza, deixa eu escrever aqui, grandeza diretamente proporcional, vai obedecer isso aqui, ó, x sobre y é igual a k. E quando for grandeza inversamente proporcional, como é que vai ser? Vai ser isso aqui, ó. X vezes y é igual a constante. Então, quando estiver dividindo, ela é grandeza diretamente proporcional. Quando estiver multiplicando, ela é uma grandeza inversamente proporcional. O exercício disso aqui, ó, ele pegou a letra, isso aqui é a letra A, né? Aí na letra B, ele está informando para a gente assim, você vai pegar a densidade, que é igual a massa sobre volume, e está querendo falar, ele falou assim, a massa você vai manter ela constante. Densidade e volume são inversamente proporcionais, aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que escrever isso aqui, ó. O volume está aqui dividindo e passa para o outro lado multiplicando. Então, densidade vezes volume é igual a massa. Então, dessa forma, você observa o quê? Que a massa é a constante do exercício. A massa não vai mudar, a letra B falou isso. Então, se está multiplicando duas grandezas, é porque essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, essa aqui é verdadeira também. Aí, ó. Para um valor constante da massa do corpo. Então, a massa é nossa constante de proporcionalidade. Letra C agora. Duas grandezas são diretamente proporcionais, logo o quociente entre elas é constante. O que é quociente? É divisão. Divisão. Então, olha aqui, grandeza diretamente proporcional é divisão. Y sobre x, ou seja, divisão entre dois números, ou quociente entre dois números, é igual a uma constante. Então, essa aqui é verdadeira. A letra C. Você vai lembrar sempre disso. Grandezas diretamente proporcionais é divisão. Grandeza inversamente proporcional é multiplicação. Essa questão D aqui, essa questão D está errada. Quem elaborou isso aqui, elaborou de forma errada. Porque a força, pelo que a Enai explicou para vocês, a força não é massa do corpo dividido por aceleração. A força é massa vezes aceleração. Mas aí, como esse exercício deu essa fórmula para nós, na cabeça do criador dessa questão, força é massa sobre aceleração, vamos considerar assim. Isso aqui, vou colocar um asterisco aqui, porque não fui eu que elaborei, né?
Na expressão força é igual a massa do corpo sobre aceleração, se a massa do corpo dobra, a aceleração também dobra. Então a força exercida pelo conjunto também dobra. O que vocês acham disso aqui? Deixa vocês participarem. Se dobrar a massa, esqueceu da letra D2. Deixa eu voltar lá depois lá. Se dobrar o valor da massa e dobrar o valor da aceleração, você acha que vai dobrar o valor? Você acha que vai dobrar o valor da força? Só jogar valor, né? D dá 2, né? Deixa eu voltar lá. Pior que faltou mesmo, hein, velho? Só esqueci só de marcar. Inversamente, aqui é diretamente. Então aqui é falso. Aí. Beleza, corrigido. Pode ligar o áudio para perguntar, para falar. Porque às vezes eu não olho o chat. Então vamos fazer a questão 3D aqui, ó. 3D. O exercício está falando que força, na cabeça dele, força é massa sobre a aceleração. Ele está falando aqui, ó, a massa do corpo dobra e a aceleração também dobra. Então, se dobrou, a massa não vai ser m mais, a massa vai ser 2m. Então, aí, ó, força 2, ou seja, segunda condição, vai ser igual a 2m, dobrou, né? Dividido por 2a. A aceleração também dobrou. Como tem 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo, eu corto. Resultou então que força 2 é igual a massa sobre a aceleração. Perceba que esse resultado da força 2, ele é o mesmo que a fórmula do exercício. Então, se você dobra a massa do corpo, mas também dobra a aceleração, a força permanece constante. Então, esse exercício aqui está errado. Por que está errado? Porque o exercício falou, ó, também dobra. E não dobra, mantém constante. Então, isso aqui é falso. Aí você escreve aqui, também dobra não. Aí você escreve, mantém constante. Mantém constante. Beleza? Agora vamos lá para a próxima questão, né? Questão 4. A tabela a seguir mostra a distância em quilômetros e o tempo em horas que um veículo levou para percorrer um trecho em uma rodovia, tipo daqui da Pitaguaru. Não, daqui é várias cidades, né? São muitas. Verifique se as grandezas são diretamente proporcionais. Caso a resposta acima seja verdadeira, encontre a constante de proporcionalidade. Então, como que você vai fazer isso para descobrir se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Vou fazer isso aqui, ó. Vou abrir a calculadora aqui para te mostrar. Toda vez que forem, eu vou escrever de novo aqui a regrinha. Toda vez que forem grandezas diretamente proporcionais, a divisão de duas grandezas tem que ser uma constante. Certo? Você vai pegar dois números, se dividir. Se for constante, é grandeza diretamente. Aí você vai pegar dois números também, grandeza inversamente proporcional. Você vai pegar dois números agora, só que se você multiplicá-los, qualquer número que você multiplicar e o valor for uma constante, você está de frente então de uma grandeza inversamente proporcional. Então lembre, divisão é grandeza diretamente proporcional. Multiplicação é grandeza inversamente proporcional. Deixa eu ver lá quem está respondendo alguma coisa aqui. Ô, vamos participar, gente. Você está caladinho, tá achando que você está dormindo ainda. Então, vamos lá. Por que eu peguei calculadora? Porque agora eu vou dividir, ó. Eu vou dividir 55 dividido por 0,5. Deu 110. Agora eu vou para o segundo aqui, ó. 110 dividido por 1. Deu 110. Agora eu vou para o terceiro. 165 dividido por 1,5. 110. Olha aqui, ó. 220 dividido
por 2, 110. Olha aí, ó, 275 dividido por 2,5. Opa, por 2,5. 275 dividido por 2,5, 110. Então, todos esses números aqui representam uma grandeza diretamente proporcional, porque a constante de proporcionalidade aqui, o K nosso, ele vale 110, né? Porque eu dividi esse por esse, eu dividi esse por esse, eu dividi aqui esse por esse por esse e esse por esse. Então, verifique se as grandezas são diretamente proporcionais. Sim, são grandezas diretamente proporcionais. Aí, ó, caso a resposta acima seja afirmativa, encontre a constante de proporcionalidade. Então, nós já encontramos. O K vale 110. Porque nós dividimos ela, todos os valores, um pelo outro, e o resultado deu sempre 110. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer aí nessa parte? Só dividir, não pode multiplicar. Se for multiplicar, se você tivesse feito isso aqui, ó, se fosse 55 vezes 0,5, dava 27,5. 110 vezes 1 dá 110. 165 vezes 1,5 dá 247, tá vendo? 220 vezes 2, 440. Então não tem uma constante. Quando você multiplica os dois valores, não dá uma constante para todos. Mas quando você divide, sim. Então tem que tomar cuidado só com isso aí. Se tiver diante de grandeza diretamente proporcional, é divisão. Você vai anotar aí, ó, divisão. Você vai dividir. Se for grandeza inversamente proporcional, você vai multiplicar. Multiplicar. Se deu constante na multiplicação, é grandeza inversamente. Se deu constante na divisão, é grandeza diretamente. Beleza? Vamos agora para a questão 5. A questão 5 está falando o seguinte. Determine, ou seja, prenda a namorada do Mickey. Determine. Em cada caso, se a relação entre as grandezas é diretamente, aí se for você vai colocar D, ou inversa. Você vai colocar I. O número de homens trabalhando e a quantidade de peças produzidas por ele. Então pensa assim, ó, se aumentar o total de homens trabalhando, com certeza vai aumentar o número de peças, né? Durante o mês. Então, se as duas subiram, quer dizer que elas são diretamente proporcionais. Olha aí, ó. O número de máquinas trabalhando e o tempo. Geralmente, quando relaciona o tempo, elas são inversamente proporcionais. Por quê? Se aumentar as máquinas, vai reduzir o tempo para produzir 1000 peças, né? Então essa aqui é inversamente proporcional. Se aumentar as máquinas, diminui o tempo. Olha só, a velocidade de uma moto e o tempo. Então tem tempo de novo. Então se aumentar a velocidade, vai diminuir o tempo que leva para fazer uma viagem de Brasília até Goiânia. Isso aqui é óbvio, né? Então é grandeza inversamente proporcional. Aparecer o tempo, geralmente é inversamente, ó. A velocidade de um carro e a distância percorrida por ele em 5 horas. Então você vai andar 5 horas. Isso aqui é constante nossa. Se aumentar a velocidade, olha só, velocidade. Se aumentar a velocidade, aumenta a distância percorrida. Então essas grandezas aqui são diretamente proporcional. Ó, a quantidade de comida e o número de pessoas que podem ser alimentadas com ela durante um ano. Então, se aumentar a quantidade de comida, dá para aumentar o número de pessoas que podem, né, ser alimentadas por ela. Então, essa aqui é diretamente proporcional. Durante um ano. Tô pensando aqui só se a comida for fixa, né? Mas não é fixa não. Quem é fixo é o ano, é o período, né?
Então, se aumentar a comida, aumenta o número de pessoas, né? A comida não é fixa, não. Essa questão aqui eu achei ela meio ambígua, ó. Letra F. O volume de uma garrafa de água e o tempo necessário para enchê-lo, ó. Ainda mais esse pronome oblíquo aqui. Então, pensa o seguinte, você tem uma garrafa aqui, certo? Aí você vai encher ela com água. Aí você põe uma torneirinha aqui, né? Despejando água. Cai na água aqui dentro. Aí vai gastar um tempo. Se você colocar outra torneirinha aqui dentro aqui, despejando água, o que, que vai acontecer com o tempo? Para encher esse volume aqui todo. Então, se você aumentou a vazão, ou seja, aumentou, deixa eu escrever aqui, a vazão de água, diminui o tempo. Porque quanto mais torneira você tiver, despejando água aqui dentro, menor será o tempo para encher esse recipiente. Então, isso aqui, ó, o volume da garrafa de água e o tempo necessário para enchê-lo são inversamente proporcionais. Porque quanto mais torneira você colocar ligando a água, despejando a água aí dentro, menor é o tempo. A letra G, o número de linhas por página e o total de páginas de um livro. Então, se você tem mais linhas em uma por folha, você consegue colocar mais linhas por folha para o mesmo texto que você vai escrever. Quanto maior a quantidade de linhas, menor é o total de páginas que você precisa. Porque está aumentando a linha, a parte está ficando maior, se está ficando maior, eu consigo escrever a mesma coisa que eu ia escrever antes, com menos linhas. Então essa aqui é inversamente proporcional. A habilidade de um grupo de trabalhadores e o tempo necessário para executar um serviço. Então, quanto maior for a sua habilidade, né, em fazer alguma coisa, menor será o tempo de serviço. Tá vendo? Apareceu a palavrinha tempo. Então é inversamente. Você coloca aí inversamente. A dificuldade de uma obra e o tempo necessário para uma equipe executá-la. Então, quanto maior a dificuldade, isso aqui já não vale a regra. Quanto maior a dificuldade, mais difícil é alguma coisa, mais tempo você requer para fazer essa tarefa, né? Então, são grandezas diretamente proporcionais, né? Olha aí a questão agora, letra J. A facilidade de uma tarefa e o tempo, olha aí, o tempo necessário para executá-la. Então, quanto maior for a facilidade de uma tarefa, essa tarefa é muito fácil, eu vou fazer ela rapidão. Então, o tempo diminui. Aí, né? Então, isso aqui é inversamente proporcional. A dificuldade com o tempo é diretamente, a facilidade com o tempo é inversamente. A quantidade de horas trabalhadas por dia e a quantidade de trabalho feito em uma semana. Então, se você trabalha mais horas por dia, né, maior vai ser a quantidade de trabalho feito por semana. Você fala assim, vou fazer 2 exercícios de matemática por dia. Aí você faz um tanto na semana. Aí se você falar assim, não, agora eu vou fazer 3 exercícios de matemática por dia, você vai conseguir fazer mais exercícios de matemática por semana, né? Então essa questão aqui ela é diretamente proporcional. Certinho? Alguma dúvida aí? Vou entender o silêncio como não. Agora a questão 6 vai dar um pouquinho de conta. Vamos começar a fazer conta aqui. Olha só. A proporção entre as medalhas de ouro, prata e bronze de determinado país foi de 3, 5 e 7, respectivamente. Ou seja, dentro da proporção ele ganhou 3 de ouro, 5 de prata e 7 de bronze. Quantas medalhas de ouro, prata e bronze espera-se que o país obtenha em 90 jogos, se essa proporção se mantiver e ele conquistar medalha em todos os jogos? Então vai participar de 90 jogos. Ele pode ganhar medalha de ouro, prata e bronze. Então o que você vai fazer? Você vai pensar o seguinte. Ele pode ganhar 3 na proporção 3 mais 5
mais 7. Num total de 90 jogos. Essa proporção, então, aqui você vai somar ela. Então, o que vai ser? Vai ficar assim, ó. 3 mais 5 dá 8. 8 mais 7 dá 15. Então, vai ficar algo assim, ó. 15 sobre 90. Né? A proporção toda que vai ganhar de medalhas é 15. O total de jogos são 90. Agora, você usa essa constante de proporcionalidade aqui para achar individualmente ouro, prata e bronze. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar a constante sua de proporcionalidade, 15 sobre 90, e vai fazer para o ouro primeiro. Aí o ouro você sabe que é 3, né? A cada 15 medalhas de ouro, a cada 15 medalhas, 3 são de ouro. Então você coloca assim, ó, 3 sobre x. Pronto. Se a cada 15 medalhas 3 são de ouro, em 90 medalhas possíveis, quantos que você vai conseguir ganhar? Então você vai fazer agora que é a multiplicaçãozinha cruzada esperta. Aqui vai dar assim, ó, 15x é igual a 90. Então x vai ficar assim, ó, 90 sobre 15. Né? Aí você pega a calculadorinha, põe aqui do lado. 90 dividido por 15 dá 6. Então, x é igual a 6. Agora, você vai fazer a mesma coisa, vou colocar aqui ouro. Aí agora você vai fazer a mesma coisa para prata, né? Então, coloca aí prata. Aí vai ser assim, ó, 15 sobre 90 é igual. Prata, a constante dela é 5. Então, a cada 15 medalhas, 5 são de prata. Se você tem um total de 90 medalhas a serem competidas, a serem ganhas, né? Quanto que você vai ganhar aqui? Vamos chamar de Y. Então, aí você multiplica e cruzar de novo. Ó. 15y é igual. Aí você faz agora aqui, ó, 90 vezes 5. Dá 450. 450. Então, y será 450 sobre 15. Aí de cabeça, vamos ver quanto que dá. 450 dividido por 15. 30. Então, y é 30. Agora você vai fazer pro bronze. Bronze. Né? Então a constante ela mantém, ó. 15 sobre 90. Isso aqui vai ser igual então a 7 sobre y. Né? Então agora você multiplica cruzado. Aí vai ser assim, ó, 15 é igual a 15y é igual a 90 vezes 7. Então, 90 vezes 7, 630. 630. Então, o y, deixa eu apagar aqui. O y será 630 dividido por 15. Aí você pega esse valor agora, divide por 15. Dá 42. Uai, tá? Eu fiz conta errada aqui, pô. Depois tem que voltar. Espera aí, então. O y vai ser, então, quanto que é? 42. Essa aqui tá errada. Corrigir ela. Acho que vocês não me avisam. Liga o áudio aí, vocês falar. Aqui, ó. 90 vezes 3. Eu não fiz a multiplicação, não. 90 vezes 3 dá 270. Então aqui é 270.
Agora o x vai ser 270 dividido por 15. Aí, ó. Dividido por 15. 18. Maravilha. X é igual a 18. Aí, esse total aqui agora, 18 medalhas, 30 e 42, se eu somar, tem que dar 90. Vamos ver se é verdade. 18 mais 30 mais 42, aí deu 90. Então, eu fiz aqui nada mais do que uma grandeza, deixa eu anotar aqui, grandeza diretamente proporcional. Eu somei todas as proporções, na proporção, quanto que eu ia ganhar de medalha, e dividi pelo total de medalhas que eu podia ganhar. Aí depois eu fui fazendo relação por relação, de ouro, prata e bronze. 3 sobre x, 5 sobre y e 7 sobre y, né? Que são cada uma individualmente. Teve dúvida aí nessa aí? Pergunta? Então vamos embora. Acho que vai dar tempo de fazer só a 7. Aí a 8 e a 9 eu vou deixar para a próxima aula. 8, 9 e 10 ainda, né? Que vai dar conta, menino. Que vai dar conta. Depois na próxima aula a gente termina essa. Questão 7. Numa fábrica, 16 homens com igual capacidade de trabalho realizam uma tarefa durante 45 dias. Né? Com 10 homens apenas, quantos dias será realizada essa tarefa? Então perceba, se diminuiu o total de homens, né, de 16 passou para 10, o que você acha que vai acontecer com os dias? Né? Os dias então tem que aumentar. Então esse exercício 7 é um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Porque se diminuiu os homens, tem que aumentar os dias. Então você vai escrever aqui para mim assim, questão 7. 7. Você vai escrever aqui H de homens e D de dias. Se 16 homens realizam um trabalho em 45 dias, né, 10 homens vão realizar o trabalho em quantos dias? Então nós já vimos que são grandezas inversamente proporcionais. Se um diminuiu, o outro tem que aumentar. E grandeza inversamente proporcional, você multiplica a linha reta. Aí como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 10x é igual a 16 vezes 45. Aí você pega a calculadorinha lá, ó. 16 vezes 45. 720. Então vai ficar aí, ó. 720 igual a 10x. Para andar rápido a conta, você pode cortar esse zero com esse zero. Aí vai ficar assim, então, x é igual a 72. Ou seja, meu aluno, se 16 homens gastavam 45 dias, 10 homens vão gastar 72 dias. Né? Tinha outro jeito de você fazer isso aqui também. Se aqui está diminuindo e aqui está aumentando, você vai pegar aqui, ó, e vai dividir então, porque aqui está diminuindo. Aí diminuindo você divide. Aí 16, olha só, 16 dividido por 10 dá 1,6. Aí esse daqui agora, daqui para cá, aí em vez de dividir, você vai multiplicar por 1,6, que é a constante de proporcionalidade. Aí multiplica aí, ó, 1,6 vezes 45, dá 72 também. Aí tinha esses dois jeitos de fazer, pela constante de proporcionalidade ou multiplicando em linha reta. Certo? Então essa aí foi a correção até a número 7. Vou deixar aí as próximas questões para o próximo capítulo, né? Para a próxima videoaula, para o canalzinho render, né? Que eu estou precisando postar vídeo lá para vocês. Espero que tenham gostado. E vou abrir um momento aí para discussão da atividade. Tem alguma dúvida, algum comentário para fazer? Não. Deu para acompanhar o raciocínio?
Deixa quando tiver tudo corrigido, você posta lá. Não vou nem abrir fórum hoje não, mas vou abrir para essa atividade. Aí você posta tudo lá, a correção dela tudo lá numa só, certinho?